Se você está se preparando para o concurso do TSE Unificado 2024, eu gostaria de te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro. O aplicativo possui 5 simulados completos e mais de 1.600 questões comentadas que você pode dividir por disciplinas para os cargos técnico e analista jurídico. Todas as questões são comentadas e baseadas na banca CESP, que estará realizando o concurso. Então, se você quer melhorar sua capacidade de resolver questões e ver como está seu desempenho, acesse agora o aplicativo Concurseiro Pro. Salve, 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 moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos começar um curso muito legal aqui hoje com vocês. Tô animado, pessoal, tô animado. Estamos estudando com foco no TSE Unificado, tem gente cravando prova em fevereiro. Será? Olha que beleza, hein? Eu vou trazer aqui para vocês hoje questões sobre fontes, eu trarei questões sobre princípios, eu trarei questões sobre direitos políticos na Constituição Federal e partidos políticos na Constituição Federal. E o objetivo será estudar esses temas. Claro, não será um estudo completo, tal como é feito na teoria, mas será um estudo direcionado a partir daquilo que for cobrado recentemente. Então, bora lá. Primeiro encontro nosso aqui do nosso direito eleitoral em questões. O tema que nós vamos começar aqui é o tema de fontes e o nosso trabalho será eminentemente a partir de questões. Tá? Então, vou colocar, ó, já estou vazando aqui, ó, vai ter uma questãozinha do MPPA, bora discutir questão e é assim que nós vamos evoluir, tá bom? O tema é princípios. Princípios do direito eleitoral é um dos grandes temas dessa parte introdutória e cai bastante, tá? Mas não tem muita dificuldade também. Se você for olhar as questões que nós temos aqui, elas são questões que vão explorar principalmente o princípio da anualidade, que é o mais importante de todos, até porque tem sede constitucional, e os demais são princípios mais para você identificar, assim, sabe? Você vai bater o olho e vai dizer, você vai perceber comigo, isso aqui é meio absurdo. Você que tem um pouco de estudo já no direito eleitoral, que já tem ali algum conhecimento, você não vai ter dificuldade na temática de princípios. Se tiver dificuldade, será por uma questão melhor elaborada ou mais aprofundada dentro da discussão do princípio da anualidade. Então, bora para cá. Olha só. Veja, a justiça eleitoral caracteriza-se por princípios que a diferenciam da justiça comum, certo? Ou seja, o que nós temos? Nós temos aqui está dizendo, basicamente, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que os princípios nossos têm um jeitão próprio. De fato, nós temos uns princípios muito diferentes aqui de alguns outros princípios que nós temos em outros ramos jurídicos. Então, bora lá. Em relação à justiça eleitoral, é correto afirmar que, olha a letra A, os princípios da celeridade e da segurança jurídica são incompatíveis com o Instituto da Preclusão. E, professor, não vou fazer essa prova, não quero saber mais desse concurso. Não entendia nada, o que é preclusão? Gente do céu, que desespero. Calma, tá? Vamos lá. Tá. Eu não sei se você, aí do outro lado, você já estudou, por exemplo, processo civil. Qual é o grau, né, que você tem de estudo de processo civil? Se você sabe o que é esse dita cuja preclusão aqui, tá? Mas eu vou ter que te explicar isso, né? Veja só, quando eu falo preclusão, eu estou dizendo o seguinte, que você tem prazos para praticar, né, atos no processo, né? Exemplo. Vamos supor que hoje você está lá de boa na sua casa e bate o oficial de justiça e te cita de uma ação em que alguém está propondo uma demanda contra você. Você é réu de uma ação. Devedor, está devendo. Pois é. Quando você é citado, você terá a oportunidade, a partir do momento em que você for citado, de se defender. Né? Professor, fazer a contestação, não é? É isso mesmo. Fazer a sua contestação. Olha que legal. Essa contestação, você pode apresentar ela de qualquer forma? Não. Você pode apresentar ela em qualquer tempo? Claro que não. O Código de Processo Civil, por ocasião aqui, vai dizer que você tem 15 dias para você apresentar a sua contestação. Então, se você apresentar a contestação no 5º dia, beleza. Se você apresentar a contestação no 10º dia, beleza. O que significa esse beleza? Você está tempestivo, você está dentro do prazo. Se você apresentar a sua contestação no 15º dia, beleza também.
Se você apresentar sua contestação no 16º dia, não tá beleza. O não tá beleza aqui é o quê? Tá precluso. Você perdeu a prerrogativa de praticar este ato no processo, ou seja, te deram a prerrogativa, te deram a possibilidade de você contestar, mas você escorregou. Você deixou o prazo de 15 dias passar, precluiu, certo? Então o Instituto da Preclusão, pessoal, ele nada mais faz do que o quê? Ele nada mais define, né, do que definir momentos para que você haja no processo. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que não tivesse um prazo de 15 dias para você apresentar sua defesa. Então você vinha lá, era citado e tal, ficava se enrolando. Quando o juiz ia sentenciar, o juiz, eu vou sentenciar, você dizia, pera tudo, eu quero trazer minha defesa. Eu quero agora que seja ouvida a testemunha, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser feito assim, isso aqui tem que ser feito assado. Aí lá no final você vai apresentar a defesa. O que o juiz tinha que fazer? Guardar a caneta dele e voltar tudo de novo. Ah, se o réu pode fazer isso, quando o autor, quando ia ter de novo a sentença, o autor dizia, agora não, agora é minha vez de trazer a defesa. Ou seja, o processo não teria fim, gente. O processo não teria fim. E vamos lá, isso não ia gerar um estado de desconforto? Qual que era a segurança que você ia ter da atuação do juiz? Muita gente não acredita muito no judiciário, né? Tem gente que, enfim, né, já não acredita muito no processo em si, que ele vai resolver o teu problema. Se você tivesse um processo maluco desse, que o cara pudesse ficar indo e vindo, você teria segurança? Você não teria segurança. Então eu posso dizer que, né, o princípio da celeridade é incompatível com a preclusão? Claro que não. Porque o princípio da celeridade aqui, ele vai ser respeitado se você tiver prazos bem certinhos. Se não tivesse prazo, se não houvesse a preclusão, você não tinha um processo sem fim. Quando estava chegando na hora de sentenciar, eu voltava para o início. Chegava na hora de sentenciar, eu voltava para o início. Eu ficava num eterno looping. Concorda? Então, veja, o princípio, né, da celeridade prestigia a preclusão. E vamos lá, e o princípio da segurança jurídica também, porque dá mais segurança. Diz, olha, não que você não possa se defender, você pode, mas a lei diz que você pode fazer isso nos 15 primeiros dias a partir do momento que você foi citado. Depois, perdeu. Vamos seguir. Você deixa o processo organizadinho. Certo, pessoal? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Posso dizer que é incompatível? Muito pelo contrário, tá, pessoal? Muito pelo contrário. É compatível. Tá bom. Então, não marco a letra A. Vamos para a letra B. É inaplicável o princípio da responsabilidade solidária na apuração dos excessos na propaganda eleitoral. Como assim responsabilidade solidária, pessoal? Olha só, vamos supor que nós temos uma propaganda eleitoral sendo feita, né, por um candidato, né, por uma pessoa lá, né, em prol de dois ou três candidatos, um candidato a prefeito e candidato a vereador, certo? Saiu uma propaganda lá, irregular, botaram um outdoor gigante na cidade, não pode pôr outdoor, né, lá o futuro prefeito, o futuro vereador, né, dizendo, votem em nós, vote na gente, coloca o número dos caras lá, tá? Pergunto para você, a responsabilidade é de quem? Do prefeito ou do vereador? Dos dois. Se a responsabilidade é dos dois, é solidário, certo? Nós temos o artigo 241 do Código Eleitoral dizendo isso. Então é inaplicável o princípio da responsabilidade solidária, pelo contrário. O princípio da responsabilidade solidária na propaganda eleitoral se aplica a todos que de alguma forma se beneficiarem daquela propaganda irregular, ilícita, né, enfim, que tirarem algum proveito de uma propaganda que não foi feita conforme os ditames legais, certo? Então não é inaplicável. Então não posso marcar. Vamos buscar outra. Veja só. As regras de desincompatibilização e a proibição de captação ilícita do sufrágio são manifestações do princípio da lisura eleitoral. Ui. Veja só. O que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte, né? Princípio da lisura. O que é o princípio da lisura? Né? É o princípio de que o candidato, né, o político, ele tem que ser liso, ele tem que ser ligeiro. A galera não é? Não é isso.
O princípio da lisura, ela diz respeito aqui ao fato de que a conduta tem que ser uma conduta correta. Você vê nos livros, né, de direito eleitoral, escorreita, coisa feia, né? Uma conduta certa, correta. Ele não pode ficar pretendendo objetivos escusos, né? Não pode ficar tentando tirar proveito, ele tem que ser uma pessoa proba, correta dentro do pleito eleitoral. Essa é que é a ideia. Aí vamos lá, tá bom. Né? Faz sentido, né? Ou você vai querer que um cara corrupto ocupe, né, um cargo político eletivo, ou você vai pretender que uma pessoa que, sei lá, ela foi condenada por crimes, ela ocupe cargo político eletivo, né? Não, né? Nós queremos pessoas corretas, né? Às vezes, você olha, né, eu sempre digo, né, não é hora para você ficar muito olhando para a prática, né? Porque infelizmente, né, nós temos muitos problemas com aqueles que ocupam os cargos políticos eletivos no Brasil. Mas aí eu digo para você, faz um esforço de abstração, né? Infelizmente é isso que nós temos que fazer, né, e tentar fazer um esforço de abstração aqui. Mas o que nós queremos idealmente é que sejam pessoas muito corretas, pessoas lisas, certo? Aí ele fala, as regras de desincompatibilização, elas respeitam o princípio da lisura? Sim. Por quê? O que é uma regra de desincompatibilização? É uma regra que vem estabelecida na nossa Constituição e também da Lei de Inelegibilidades, que visam evitar abuso de poder político. Vamos lá. Uma coisa é fato, né, pessoal? Eu vou dizer aqui por Cascavel, né, a cidade onde eu resido. O prefeito, né, se você ligar o noticiário local, é difícil o dia que você não vai ver o prefeito, né, dando entrevista na televisão, se manifestando, sendo filmado, sendo mencionado, né? Então, assim, o fato de você estar ocupando determinados cargos te coloca na mídia, né? Te deixa você uma trend, né? Você fica evidente, você fica em evidência, ok? Então, o que acontece? E claro, a figura do prefeito ali, o prefeito em si, ele é prefeito hoje, daqui a pouco o mandato dele acaba, ele muito provavelmente vai querer concorrer a outros cargos eletivos. Dependendo do cargo eletivo que ele for concorrer, ele precisa se desincompatibilizar. A legislação exige que ele se desincompatibilize. A desincompatibilização, no final das contas, nada mais é uma exigência de que ele saia da prefeitura para concorrer a outro cargo. Por quê? Para que ele não use o cargo de prefeito e o fato de todo dia ele estar na mídia para fazer palanque para a eleição para o outro cargo que ele pretende. Você está entendendo? Então, vamos lá. Concorda comigo que você exigir que o sujeito saia do cargo que atualmente ocupa para concorrer a outro cargo eletivo respeita a ideia de lisura? Sim, porque uma eleição correta, que observa a lisura eleitoral, uma candidatura, né, que observa a lisura eleitoral, é uma candidatura livre de abuso de poder político nas eleições. Então, perfeito. Então, as regras de desincompatibilização respeitam o princípio da lisura eleitoral. Tá? Ótimo. E a proibição de captação ilícita de sufrágio? Pô, é óbvio, né, pessoal? Aqui é a outra face. Se você quiser anotar, anota. Regra de desincompatibilização evita abuso de poder político. Regras de proibição para captação ilícita de sufrágio respeita o princípio, ou, no final das contas, evita o abuso de poder econômico nas eleições. Vamos lá. Para quem já estudou um pouco mais à frente o direito eleitoral, deve ter visto que você pode gastar um certo montante de dinheiro para fazer propaganda, mas até um limite. Doações acima do limite não podem ser feitas. Você receber, captar recurso acima dos limites legais é ilícito. Constitui abuso de poder econômico nas eleições, certo? E aí, vamos lá, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais dinheiro você tem para fazer marketing, teoricamente, mais você traz de resultado. Claro, se você for um banana, ainda que você coloque muita grana, talvez você não consiga ser eleito. Mas se o cara for sagaz e tiver muita grana, muito provavelmente ele consiga ser eleito. Então, se ele tiver muito mais dinheiro do que permite a eleição, ele não causa uma situação de abuso, de desequilíbrio nas eleições? Sim. Ele terá concorrido de forma correta, escorreita? Não. Ele terá violado o princípio da lisura. Então, beleza. A proibição para captar ilicitamente sufrágio é também manifestação do princípio da lisura eleitoral. Gabarito, moçada, vamos assinalar aqui comigo? É o quê? É a letra C. Perfeito? Bom demais? Né? Legal? Né? Compra ilícita de votos também.
né? Compra ilícita, captação ilícita de sufrágio. Aqui é de sufrágio, né? Não é nem de recursos, né? Aqui é de sufrágio, perfeito. É você ficar comprando voto. Compra de voto é uma sacanagem, né, pessoal? Compra de voto, você vai usar de recurso para comprar o voto do cara, naturalmente, né? É aqui violação ao princípio da lisura. Ótimo! Fechamos aqui questão? Não, porque temos duas outras alternativas para que nós façamos a leitura. Vejam comigo. Pelo princípio da autonomia partidária, não existe vedação que o partido receba de recursos financeiros e de governos estrangeiros, pessoal. Tá errado, né? A Constituição fala que você não pode se subordinar a governo estrangeiro, você não pode receber grana de partido ou de entidades ou governos estrangeiros. Então, não existe vedação, tá errado. Essa aqui ficou fácil. Perfeito? Na tela. O sistema jurídico eleitoral visa preservar valores que se referem à legitimidade das eleições e à liberdade do eleitor. Por isso, as nulidades no ato da votação, independentemente de impugnação, devem ser conhecidas. Não, né, pessoal? Veja só, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, né? Quando nós tivermos algum vício no processo eleitoral, né, você pode gerar aqui nulidade dos votos, nulidade até mesmo da votação em situações extremas, desde que isso gere algum tipo de prejuízo. Então, dizer que o sistema jurídico eleitoral ele tem como objetivo preservar os valores que se referem à legitimidade das eleições e à liberdade do eleitor. Perfeito, tá? Aí ele fala assim, que é por isso que as nulidades no ato de votação, independentemente de impugnação, devem ser conhecidas. Não, as nulidades, elas somente serão conhecidas se gerarem prejuízo, tá? Então, veja só, por que você não tem prejuízo, por que você vai ficar reconhecendo a nulidade? Né? Isso tem muito a ver com o princípio de você aproveitar atos processuais, por exemplo, né? Você só vai anular um ato processual se gerar prejuízo. Se não gerou prejuízo, não vai anular. É a mesma ideia aqui, tá? Confesso para você que me parece difícil assim essa questão. Ela não vem na média das outras alternativas. Essa é um pouco mais difícil, mas está errada, né? E como a letra C, ela está muito clara, está muito certa, né, você não poderia ter dúvida aqui na hora de marcar, ok? Aí, professor, achei essa questão difícil. Ela é uma questão um pouco mais difícil mesmo, tá? Mas é assim, beleza? Vamos lá? Olha só. Agora eu passo aqui por uma questão da Consulplan na PGE Santa Catarina, tá? Leiamos. Assinale a afirmativa que evidencia o princípio da antinomia eleitoral. Moçada, antinomia, tá? Cuidado, tá? Porque o princípio da antinomia eleitoral, ou o princípio da anterioridade eleitoral, ou o princípio da anualidade eleitoral é tudo a mesma coisa, tá? Então é o principal princípio que nós temos dentro do direito eleitoral. O que vai dizer esse princípio? Esse princípio vai dizer o seguinte, que a lei eleitoral, né, ela tem vigência imediata, só que a sua aplicação, caso essa lei eleitoral altere o processo, ela se dará somente 1 ano para frente. Ok? Por que disso? Tá? Pelo seguinte, pessoal, a legislação eleitoral é muito alterada, tá? A legislação eleitoral, ela sofre diversas alterações. Só para você ter uma ideia, se eu for olhar as grandes alterações que nós tivemos nos últimos anos na legislação eleitoral, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 foi mais ou menos, 2021 foi grande de novo. Eu brinco, né, praticamente todo ano ímpar, nós temos alterações significativas na legislação eleitoral. E assim vai. Pode ter certeza que isso tende a acontecer aqui em anos ímpares, né? Essas alterações, elas causam muito impacto no processo eleitoral como um todo. No jeito de fazer a campanha, na forma de captar recursos, nas parcerias que você vai fazer, né? Você vai montar uma coligação, se for possível. Pensa, eu estava com o objetivo de montar uma coligação, agora não posso mais fazer coligação proporcional. Entende? Agora tem que ser uma federação. Então, essas alterações, se elas acontecerem muito próximo do período das eleições, elas acabam tirando ali a tranquilidade das eleições. Elas acabam causando uma perturbação que não é desejada, tá? Então, o que a nossa Constituição falou? Falou, olha, vamos estabelecer aqui uma garantia.
A garantia de que, caso essa regra alteradora, essa nova regra de direito eleitoral, ela seja publicada e ela envolva o processo eleitoral em si, ela não será aplicada nas eleições que acontecerem de hoje até um ano. Só será aplicada se as eleições forem após um ano, a contar do momento que essa lei passou a viger. Certo? Basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. Olha só. O que nós temos aqui, pessoal? Assinale a afirmativa que evidencia o princípio da antinomia. Perfeito. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Pessoal, isso aqui é antinomia? Não, isso aqui é inelegibilidade. Não está errado o que está sendo dito aqui. Certo? Não está errado. Mas isso aqui não tem nada a ver com antinomia. Isso aqui tem a ver com inelegibilidade. Tá, então não marco. Perfeito, vamos lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos. Veja, pessoal, isso aqui é o quê? A nossa democracia representativa. Não tem nada a ver com antinomia eleitoral. Concordam? Então também não responde. Então a letra A não responde, a letra B não responde. Sigamos. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou se de manifesta má-fé. Isso aqui tem a ver com antinomia? Não. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma regra para a ação de impugnação de mandato eletivo, que é a AIME. Tem nada a ver com antinomia. Também não posso marcar. Perfeito? Vamos lá. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra em até um ano a contar de sua vigência. Opa, agora deu. Aqui é antinomia. Aqui é o gabarito da questão, moçada. Certo? Perfeito? Ó, olha que interessante aqui esse aqui é o artigo, o artigo 16 da Constituição, né? O que está sendo dito aqui? Fala o seguinte, olha, se você tiver uma lei que altera o processo eleitoral, certo? Ela entra em vigor na data de sua publicação. Então vamos lá. Quando eu digo que a norma ela entra em vigor na data em que for publicado, o que nós temos, pessoal? Nós temos a ideia aqui de vigência imediata. A vigência da norma imediata. Certo? Ela passa a viger imediatamente. Nós temos, inclusive, a ideia de que não há vacácio. Já ouviram falar essa expressão aqui, vacácio legis? O que é a vacácio legis? A vacácio legis é o tempo mínimo que a norma ficará publicada, porém não aplicada, para que as pessoas conheçam a norma. Mas não é o objetivo aqui. A norma ela tem vigência imediata, ela está publicada e ela será aplicada. Ela só não vai se aplicar às eleições que acontecerem dentro do período de um ano. Certo? São coisas diferentes, tá? Então, não é que nós temos uma vacácio legis de um ano, não. Nós temos uma publicação e eficácia imediata, tá? Beleza. Só que, embora nós tenhamos essa publicação e eficácia imediata, ela não se aplica para a eleição que ocorra em até um ano da data de sua vigência. Vem cá comigo. Olha que interessante. Vamos supor o seguinte cenário, tá? Uma linha do tempo aqui para nós. Nós temos lá, vamos colocar aqui, ó, as eleições em 1º/10, tá? Vou colocar aqui de 2024, certo? Como para pautar para você. O que está sendo dito aqui, pessoal? Está sendo dito o seguinte, né? Que durante o período, né, que anteceder aqui um ano, ou seja, até 1/10/2023, certo?
as alterações legislativas que acontecerem aqui dentro, se essas alterações disserem respeito ao processo eleitoral, elas não se aplicam às eleições que acontecerão lá, supostamente, né? Eu estou falando supostamente porque eu não sei quando que é a eleição em 2024, não se aplica às eleições de 2024. Essa é a regra, certo? Essa é a regra, tá? Para que ela se aplique, essa alteração legislativa tem que acontecer aqui, ó, antes. Aí sim, se acontecer antes, aqui ela se aplica. Perfeito? Perfeito? Deu para entender? Olha só, moçada. Você vai estabelecer um período aqui, ó, em que nada impede que durante esse período que eu estou riscando de vermelho aqui, você tenha alterações legislativas. Se elas acontecerem, a única coisa é que elas não se aplicam às eleições aqui. Só isso. Agora, se essa alteração acontecer aqui, aí se aplica. Por quê? Porque aí nós temos um lapso de tempo aqui, ó, que vai ser o período para que todos possam se adaptar à nova realidade. Perfeito? Ótimo? Tá. Aí vamos lá. É qualquer alteração? Não. Apenas alterações que digam respeito ao processo eleitoral. O que é o processo eleitoral, pessoal? Veja, o processo eleitoral nada mais é do que a sucessão de atos que são necessários para que você tenha as eleições. Vamos lá. Quais são esses atos? Escolha em convenção, registro de candidatos, propaganda política, certo? Regras de eleição, formação de coligações, questão de federações, enfim, são todos temas que dizem respeito a esse processo de você concorrer às eleições. Tudo isso é processo eleitoral. O que não for referente a isso, pode ter um direito de cidadania qualquer, tudo bem, até posso alterar antes e vai se aplicar para as eleições, porque não vai se aplicar propriamente para as eleições, certo? Mas se é uma regra que é importante para o dia 1º/10, é regra de processo eleitoral. Ok? Gabarito está aí. Vamos só responder, eu vou tentar deixar os riscos aqui que eu coloquei na tela, porque eles ficaram, né, eles explicam bem essa ideia do princípio da anualidade. Letra E. O mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, a contar da diplomação, instruída com ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a regra da AIME. Tem nada a ver aqui com o princípio da anualidade, até porque o gabarito nós já tínhamos encontrado, tá? Então vamos lá. Ó, fazer o seguinte, vamos colocar aqui algumas regrinhas sobre o princípio da anualidade. Importante? Caramba, por demais. É o mais importante de todos, tá? Inclusive você vai perceber aqui que na resolução de questões, o único princípio que eu vou abrir um pouco de espaço para a gente poder discutir temas, né, escrever aqui, colocar um esquemazinho, é em relação ao princípio da anualidade, tá? Primeira coisa, o que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte, que nós temos, olha só, vigência imediata. Tá? Mas nós temos eficácia pró-futuro. Certo? Inclusive, em razão disso, como a vigência é imediata, não tem vacatio legis. Então, eu escrevo vacatio legis e eu risco. Opa! Escrevo, deixa eu só voltar aqui. E aí eu risco. Perfeito? Tá? Beleza. Ótimo. Aí o que você vai lembrar aqui, pessoal? Você vai lembrar o seguinte, que o objetivo aqui é o quê? É evitar, né, evitar mudanças casuísticas, ou seja, né, em relação a uma situação de alguém, ou drásticas, né? Mudanças casuísticas ou drásticas na legislação eleitoral. Nas regras do pleito. Certo? Esse é o objetivo, tá? No final das contas, né, ela evita, a ideia é evitar essas mudanças e também
proporcionar segurança. Então, ou seja, você vai ter tempo, né, você vai saber das regras que serão aplicadas com pelo menos 1 ano de antecedência. Tá? Proporcionar segurança, proporcionar estabilidade. Se você quiser, você pode colocar, ainda pode proporcionar ali previsibilidade. Perfeito? Se aplica a regras, a normas que alterem o processo eleitoral. Ok? Apenas as normas que eventualmente alterarem o processo eleitoral, tá? E aí alguns detalhes aqui. Como eu coloquei que ela tem eficácia pro futuro, qual que é o prazo para essa eficácia? 1 ano. Ah, professor, eu já vi falar em questões, e você já falou no material, por exemplo, em 1 ano e 1 dia. Por quê? Porque se em 1º/10 nós tivermos as eleições, em 1º/10 de 23 é o primeiro dia que não vale. Então, teoricamente, a lei teria que ser publicada até o dia 30, né? 9 é mês 30? Não, 9 é ímpar, é 31, né? Até 31/9 de 2023. É isso? Poxa, vou pegar o calendário. Eu não sei contar os negocinhos no dedo aqui, mas deixa eu ver. Setembro até 30. Então, até 30/9 de 2023. Significa 1 ano e 1 dia antes. Certo? Tá? Beleza. Além disso, pessoal, né? Como você vai ter aqui 1 ano para que ela possa ser aplicada, veja, a norma alterada, ela tem ultraatividade. Professor, não entendi isso. Veja, é simples, tá? Talvez não tão simples, mas dá para entender. Vamos lá. Vamos supor que a norma foi publicada aqui, certo? Essa aqui, ó, a Lei X. A Lei X, ela fez o quê? Ela revogou a Lei Y, certo? Então, vai lá, uma Lei X que alterou o processo eleitoral, ela revogou uma lei anterior que era a Lei Y. Tá bom? Tá bom. O que significa dizer? Que essa lei aqui é a lei vigente a partir de agora. Mas essa lei aqui não vai se aplicar a essas eleições. Pergunta a você, a essas eleições se aplica qual lei? Se aplica aqui. Se aplica a lei revogada. Ou seja, a lei que acabou de ser revogada, ela tem a sua atividade novamente restabelecida. Ela tem sua ultraatividade. Ela não teria mais atividade, mas agora ela passou a ter atividade por conta deste prazo de 1 ano. Certo? Dá para entender? Perfeito. Então, ultraatividade da lei. Ótimo. Só para encerrar aqui, eu coloquei aqui normas. Mas aí você puxa uma setinha e coloca assim, vale também para jurisprudência. Tá? Nós temos a ADI 3685, dizendo que também tem validade para a jurisprudência. Perfeito? Princípio da anualidade. Moçada, é isso, tá? Não tem mais com que você se preocupar aqui em relação ao princípio da anualidade. Ótimo. Vamos seguir? Vamos. Ó, já vou manter direto aqui na questão. Leia comigo. Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. É uma questão diferentona, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Nós temos aqui um item e aqui temos um segundo item, tá? Então, você vai julgar se esse item está certo, vai julgar se esse item está certo. E depois, você vai julgar se há correlação do item 1 com o item 2. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o seguinte, é ler o primeiro item e dizer se está certo, ler o segundo item e dizer se está certo ou errado. Depois a gente vai para as questões. Perfeito? Bora lá. Olha só. É absoluta, plena ou de eficácia total
e de aplicabilidade imediata, sem quaisquer exceções, o princípio da anualidade ou da anterioridade eleitoral. Não, tá errado, né, pessoal? O que acontece aqui? Não é absoluta, não é, veja, é absoluta, é plena, é de eficácia total? Não, nós acabamos de ver que ela vai ter lá, ela vai ficar diferida no prazo de 1 ano, né? Então, tá errado. Então, essa aqui tá errado, tá? Beleza, vamos lá avaliar outra. O princípio foi pensado pelo Constituinte com o propósito de impedir mudanças repentinas de última hora no processo de escolha dos agentes políticos que emergem das eleições. Certo? Veja, não está certo isso? Qual que é o objetivo, né? O que nós colocamos no nosso esquema? Que era o quê? Era evitar essas mudanças casuísticas, drásticas, aqui faltou acento, né? Drásticas, nas regras do pleito. Era proporcionar segurança, estabilidade, então, beleza, então aqui está certo. Tá? Então aqui está certo. Então o que nós temos? Primeiro item errado, segundo item certo. Olha só, agora vamos ler. A segunda afirmativa é falsa. Não. A segunda afirmativa é verdadeira. A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. O gabarito está aqui, letra B. Ah, professor, e a relação? Não precisou. Só haveria sentido você discutir a relação, e os dois estão relacionados, se os dois estivessem certos, tá? Veja só as demais. As duas afirmativas são verdadeiras. Não, não posso dizer isso. As duas afirmativas são verdadeiras. Não. Certo? No final das contas, a única que cabe aqui para nós como gabarito será verdadeiramente a letra B de bola. Ótimo? Bora, vamos lá. Leiamos. Se hipoteticamente tivesse sido sancionado no dia 15 de maio de 2018 um projeto de lei que alterasse a Lei Federal 9504, Lei das Eleições, tá, pessoal? Que estabelece normas gerais para as eleições, modificando em larga medida a disciplina de propaganda. É correto dizer que é a nova lei. Veja, aqui a questão está te perguntando da anualidade, está dizendo o seguinte, pô, alteramos a lei que diz respeito à propaganda. Primeira coisa, alterar a propaganda causa impacto no processo eleitoral? Com certeza. Se eu não puder fazer um ato de propaganda, eu tenho que me preparar para fazer outro. Se eu estava pretendendo pôr outdoor na cidade e não deixo mais eu colocar, né, eu tenho que ter conhecimento disso né, de forma prévia. Então, respeita a anualidade? Sim. O que está sendo dito aqui? Veja, que se a lei foi sancionada em 15 de maio de 2018, ela só vai poder ser aplicada às eleições que acontecerem após 1 ano, então, ou seja, a partir do dia 16 de maio de 2019. Certo? Beleza. É correto dizer que a nova lei, vamos para a tela, não poderia ser aplicada às eleições de outubro de 2018. E veja, pessoal, em 2018 nós tivemos eleições. Tá certo dizer isso? Tá certo. Tá? Tá certo. Ela não pode ser aplicada às eleições que acontecerão em outubro de 2018. Que aconteceram em outubro de 2018. Em razão do princípio da lisura? Não. Aí errou, né? A conclusão tá errada. É em razão do princípio da anualidade. Tá. Poderia ser aplicada às eleições? Não, não pode. Por quê? Porque nós vimos que as alterações aqui, né, nas regras de propaganda eleitoral impactam decisivamente, né, no que diz respeito aqui ao pleito eleitoral, certo? Ao processo eleitoral. Então não pode. Não poderia ser aplicada às eleições de outubro de 2018 em razão da incidência do princípio da anualidade eleitoral. Perfeito. Letra C. Poderia ser aplicada às eleições de outubro de 2018? Não, não poderia. Não poderia ser aplicada às eleições de outubro de 2018 em razão da incidência do princípio federativo. Não. A justificativa aqui está absolutamente errada. Queridos, quanto a princípio é isso, tá? Eu quero que você saia daqui tranquilo, né, em relação ao fato de que as questões sobre o princípio, como eu disse no início, vão buscar a identificação dos principais princípios e talvez explorar de forma um pouco mais profunda, né, a temática do princípio da anualidade. Qualquer dúvida, entretanto, vocês podem ficar à vontade e me procurar. Muito obrigado. Legal? Feliz da vida, hein, pessoal? Estou gostando de ver o pessoal interagindo, o pessoal respondendo, o pessoal participando, o pessoal agindo aqui conosco, tá? Bom, perfeito, né? Tayane começou a estudar Direito Eleitoral em dezembro, Tayane. Muito bem, 6 meses já de Direito
eleitoral. Espero que siga firme, tá? Aí nos seus estudos, muito bom. Tem uma galerinha aqui no chat que sempre está nas nossas transmissões que eu sei que já está voando e voando muito bem, tá? Eu fico feliz demais em vê-los, né? Em vê-los evoluindo muito bem em relação ao estudo aí. Ok? Obrigado, pessoal. Ótimo. Ó, nós vamos falar de direitos políticos na Constituição, porém após o nosso intervalo. Vou dar um Se você está se preparando para o concurso do TSE Unificado 2024, eu gostaria de te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro. O aplicativo possui 5 simulados completos e mais de 1.600 questões comentadas que você pode dividir por disciplinas para os cargos técnico e analista jurídico. Todas as questões são comentadas e baseadas na banca CESP, que estará realizando o concurso. Então, se você quer melhorar sua capacidade de resolver questões e ver como está seu desempenho, acesse agora o aplicativo Concurseiro Pro.